Fala galerinha, professor Alan Ribeiro, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fusos horários. Vem comigo! Para a gente poder estudar fusos horários é necessário compreender como que se deu a organização desse sistema. Esse sistema ele vai ser organizado ali no século XIX, quando a gente intensifica na verdade, o processo de comércio internacional, e a gente vai ter a necessidade de se organizar as horas no mundo. E aí como é que se organiza essas horas, né? Como foi que se deu esse processo de organização? A gente vai ter aqui a circunferência da Terra. Então a Terra ela é esférica, certo? Essa esfericidade ela tem aí 360 graus, tá certo? Então uma volta completa, 360 graus. Então como que se deu? Pegou-se o 360 graus da circunferência da Terra, dividiu-se pelo número de horas do dia e a gente vai ter 15 graus, certo? Aí o que acontece? Esse 15 graus, a cada 15 graus de deslocamento, nós vamos ter aqui 1 hora, tá certo? Então esse 15 graus equivale 1 hora, ok? Então essa se deu a organização do sistema de fusos horários. Circunferência da Terra dividido pelo número de horas do dia, que vai dar 15 graus, que equivale também a 1 hora. Além disso, foi necessário perceber, a partir do movimento imaginário do Sol, olha o que acontece. A Terra ela vai ter o seu processo, o movimento de rotação, que é quando ela gira em torno do seu próprio eixo. O movimento que a Terra faz é o seguinte, ela sai do oeste e circula em direção ao leste. É como se fosse um movimento anti-horário. Tá? Para a gente que está aqui na Terra, quando a Terra faz esse movimento, a gente observa o deslocamento do Sol. O Sol ele não está se movimentando, porque esse movimento é a Terra. Só que a gente tem um movimento imaginário do Sol. Qual é o movimento imaginário do Sol? A gente observa que o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste, tá certo? Então ele sai de leste para oeste. A partir desse movimento, o que é que a gente vai ter? Quanto mais para a direita tu estiver, mais cedo o Sol vai passar por ti. Ou seja, quanto mais para a direita a gente estiver, quanto mais para leste a gente estiver, mais tarde vai ser, tá certo? E quanto mais para oeste, mais cedo. Então o que é que a gente tem aqui? Para leste, nós vamos ter horas aumentadas. Então as horas elas vão aumentar em direção ao leste, certo? Para oeste as horas vão diminuir. E aqui o detalhe importante. Eu não preciso passar por outro hemisfério. Se eu estou no oeste, eu não preciso passar para o hemisfério leste para minhas horas aumentarem, certo? É só a gente percorrer 15 graus em direção a leste, as horas já aumentam. Se eu percorrer 15 graus em direção a oeste, as horas já diminuem. E aí, a partir dessa organização das horas, pegar a circunferência, dividir pelo número de horas, sei lá, 15 graus, a gente observa, a partir do movimento imaginário, esse esquema que para leste as horas aumentam, para oeste as horas diminuem. E quando a gente observa os fusos horários do Brasil, a gente vai ter essa configuração. Vamos imaginar que isso aqui é o Brasil, tá certo? Olha o que acontece. O Brasil ele está todo no hemisfério oeste. Então o Brasil ele está todo no oeste, tá? O que acontece? O Brasil ele vai ter todo horas a menos do que o meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, tá? O Brasil hoje ele possui 4 fusos. De 2008 até 2013, o Brasil passou a ter só 3 fusos, mas aí de 2013 para cá ele voltou a ter 4 fusos. Quais são os fusos brasileiros? O -2, o que é esse -2? Eu tenho 2 horas a menos. Eu não estou para oeste? Oeste as horas não são a menos? Então eu tenho 2 horas a menos do que Greenwich. Então o -2, o -3, 3 horas a menos do que Greenwich, o -4 e o -5, tá? Isso aqui é em fuso. Se eu fosse colocar em graus, se a cada grau, né, se a cada fuso eu tenho 15 graus, na verdade, então se eu tenho 2 fusos, eu tenho 30 graus. Esse 30 graus, ele pode vir negativo, -30, para representar que eu estou para oeste e essas horas são a menos, ou também aqui com a letra referente ao hemisfério, tá certo? Então eu tenho 30 graus oeste ou -30. Eu tenho -3, que representa -45 graus ou 45 graus oeste,
eu tenho menos 4, que representa menos 60 graus ou 60 graus a oeste. Eu tenho menos 5, 75 graus a oeste ou menos 75. Tá ok? Então, o que a gente tem aqui no Brasil? O horário oficial de Brasília, ele vai estar aqui no menos 3. Então, se tu for observar isso, se tu for configurar a hora do teu computador, a hora do teu celular, ele vai pedir a tua localização. Geralmente, ele coloca o fuso menos 3, que é o fuso oficial do Brasil, que é o fuso de Brasília. Certo? Então, a gente tem essa configuração. Ok? O fuso menos 2, ele corresponde às ilhas oceânicas. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui Fernando de Noronha, nessa região aqui do fuso menos 2. Tá? Para a gente poder entender essa lógica aqui, que para leste as horas aumentam, para oeste as horas diminuem, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos imaginar que no horário oficial de Brasília sejam 10 horas da manhã, ok? 10 horas da manhã, horário oficial de Brasília. No menos 2, nas ilhas oceânicas, eu estou indo para onde? Para a direita. Se eu estou indo para a direita, eu estou indo em direção ao leste. Então aqui as horas vão aumentar. Então, no menos 2, nas ilhas oceânicas, Fernando de Noronha, por exemplo, no 30 graus oeste, eu vou ter aqui ó, um deslocamento para a direita. Eu desloquei quantos fusos? Um fuso. Então eu tenho aqui a alteração de 1 hora. Como eu fui para a direita, essa minha 1 hora vai ser a mais. Se em Brasília são 10 horas, aqui vão ser 11 horas. Eu saí de Brasília e vim aqui agora para a região norte, vamos dizer assim, eu vim para o estado do Amazonas, tá? Quando eu venho para o estado do Amazonas, eu estou vindo para a minha esquerda, eu estou vindo para o oeste, então as horas vão ser diminuídas. De Brasília para o Amazonas, eu só mudei um fuso, eu só mudei 1 hora, então essa minha 1 hora vai ser a menos. Se em Brasília são 10 horas, aqui vão ser 9 horas. O fuso menos 5 pega uma porção do estado do Amazonas e aí também o estado do Acre. E o fuso menos 5, ele está a 2 horas de distância de Brasília. Essas minhas 2 horas, esses meus 2 fusos, estão para o oeste. Se estão para o oeste, horas a menos. Se em Brasília são 10 horas, aqui no Acre serão 8 horas. Tá certo? Então, mais uma vez, para leste eu aumentei minhas horas, para oeste eu diminuí. E de novo, eu não preciso passar para o outro hemisfério. Tá ok? O Brasil está todo no hemisfério oeste e aqui dentro do Brasil eu consigo diferenciar. Se eu fui para a direita, para leste, a minha hora aumentou. Se eu fui para a esquerda, para oeste, a minha hora diminuiu. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, aula sobre fusos horários, essa introdução sobre fusos horários, como se organizou esse sistema, um pouquinho dessa relação de horas, né, para mais ou para menos. Espero ter ajudado vocês. Fica aqui meu abraço e até um próximo vídeo.